Oi amigos, sejam todos bem-vindos à Casa de Angélica. Hoje nós vamos ver o primeiro capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei. Vamos falar das instruções dos Espíritos, a Era Nova. Eu vou ler um pouquinho e a gente comenta. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer, não somente os hebreus, mas ainda os povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes deste povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu contido à divindade aos homens. Nós sabemos que Deus é único e Moisés foi o mensageiro de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Aconteceu mais ou menos na época entre 1510 e 1550 a.C. Moisés significa o que veio das águas. Moisés foi colocado num cestinho no rio Nilo pela sua mãe, porque o faraó da época tinha mandado matar todos os meninos até 2 anos. E quem o encontrou e o adotou foi a filha do faraó. Mas ele foi criado pela sua mãe junto com seus irmãos. Então ele aprendeu todos os costumes hebreus. Depois de uma certa idade, ele foi morar no palácio e viveu lá por 40 anos. Até que ele viu um feitor maltratando um hebreu. E ele interveio e esse feitor acabou morrendo. E ele teve que fugir e ficar exilado em Midian, para escapar, da pena de morte. E lá ele viveu por mais 40 anos, casou, teve 2 filhos e tudo. Até que ele ouviu o chamado de Deus para que ele libertasse o povo hebreu da escravidão e os conduzisse até Canaã, a terra prometida. Então ele volta ao palácio com seu irmão Araão e desafia o faraó. Aí que vem as 10 pragas do Egito. E aí o faraó libera o povo hebreu, mas só que depois ele se arrepende e resolve encurralar Moisés entre a montanha e o Mar Vermelho. É onde tem aquela passagem conhecida que o mar se abre e os hebreus conseguem atravessar e os soldados acabam morrendo. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontrava um povo que ela foi chamado a regenerar. A esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Então, por aqui, a gente já vai vendo o quanto esse povo ainda estava atrasado. Moisés recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos e acrescenta mais alguns disciplinar. Ele leva para atravessar o deserto 40 anos. E aí, se você pensar, por que ele leva todo esse tempo? Ele leva esse tempo porque era necessário para que ele conseguisse doutrinar esse povo, que ainda era muito rude, muito selvagem, muito endurecido. E com isso, morrem os mais antigos nesse período e nascem outras crianças, e aí fica um povo mais fácil, mais maleável, não tinha tanta velhos costumes, não estavam tão difícil, conseguiam compreender mais o que Deus queria que eles entendessem. E Moisés morre sem entrar em Canaã, na terra prometida. E quem conduz o povo hebreu é Josué. Moisés, então, foi assim um instrumento humano da criação da nação de Israel. Depois dos 10 mandamentos, foi acrescentado mais uns 600 à lei mosaica, onde são 5 livros que formou a Torá.
Nós tivemos também vários profetas que cumpriram a lei, como Jeremias, Isaías, Isaqueu, Ageu, Ismael, Daniel, Jonas, Zacarias e alguns outros. Moisés trouxe as leis divinas e as ensinou. Moisés foi o mediador da aliança de Jesus. Ele plantou a semente nesse povo para ela vir a florir mais para frente. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. A gente vê que não foi à toa que Kardec escolheu o versículo de Marcos para iniciar o primeiro capítulo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único J e um só ponto. Nós vamos fazer uma reflexão. Não pensais que vim destruir a lei. Vim. Quem veio? Jesus. E como ele veio? Ele veio em carne, ele encarnou. Ele precisava? Não. Mas ele quis se fazer igual a nós. Ele quis passar pelo sofrimento para nos exemplificar o seu amor maior. E se a gente pegar a lei e os profetas? A lei era todos os textos e os profetas quem as interpretavam. Então é como aplicar a lei mosaica. Destruir, mas cumprir. O que seria cumprir? É fazer ficar perfeito, ficar completo, encher, completar a lei de Moisés. É isso que quer dizer. Os que vieram antes de Jesus preparou conforme o entendimento das pessoas daquela época, conforme elas entendiam. E Moisés a escreveu, e Jesus as cumpriu. E Kardec, já no primeiro capítulo, ele nos ensina que é muito importante cumprir a lei. É fundamental para todos, para o seu adiantamento. Ele fala, porque eu vos digo que em verdade que o céu e a terra não passarão sem cumprir até o último J e um só ponto, que na realidade não seria J, seria iota, que é a menor letra do alfabeto grego. E o que quer dizer isso? A criação de Deus, que somos nós, não passarão até ser cumprido o menor dos mandamentos. Até fazer-se o trabalho, nada vai passar. Então, nós temos que cumprir o que nós deixamos a desejar. Que nós só vamos parar de encarnar e reencarnar quando a gente cumprir todos os nossos erros, né, que a gente já cometeu. E como a gente faz isso? Ele também dá receita. Encarnando e reencarnando. É por meio deste recurso que nós vamos evoluindo a lei na sua totalidade. Nós vamos nos depurando, nos afinizando com o bem, nos corrigindo, até não restar mais nada a ser pago. Então, quando a gente tiver realmente progredido moralmente e espiritualmente, nós não vamos mais precisar reencarnar. Até então, a gente tem ainda que cumprir aqui os mandamentos de Deus. E aí, se você pegar também o primeiro mandamento de Moisés, que é amará o teu Deus. Quando ele fala assim, parece que é um dever, né? Parece que a gente tem obrigação de amar a Deus.
Aí Jesus vem e ele acrescenta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que ele faz com isso? Ele transforma em solidariedade. Ele faz uma confiança fraternal. Ele dá uma qualidade a esse mandamento, uma qualidade de convivência. Então fica muito mais fácil da gente amar a Deus e ao próximo. A gente ainda trabalha nisso. E um exemplo fácil da gente entender é a parábola do samaritano. Quando ele fala, havia um homem caído. Ele não fala se o homem é pobre, se o homem é rico, se o homem é um ladrão, se o homem é um religioso. Ele não fala nada. Ele simplesmente fala que você tem que fazer, você tem que ser caridoso, você tem que ajudar. Então você não tem que se importar se ele é de uma ou de outra religião. Você não tem que se importar se ele é rico ou pobre. O importante é você praticar caridade, é o respeito ao próximo. Então é isso que ele nos ensina aqui. E Jesus não fala de certezas, porque certezas podem mudar. Ele fala de verdades. E as verdades são para que toque o nosso coração, para que a gente tenha consciência do nosso dever, porque isso já está gravado em nós. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram e o mundo, depois das alternativas de verdade e de desobscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas dos Antigos Testamentos, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir: o mundo foi abalado em suas bases, e o raio estourará. Sedes firmes. Então, o que ele quis dizer aqui? Que foi um período muito difícil, porque foi o período de formação das religiões. E haja visto que Jesus foi crucificado. E com isso, as trevas entenderam que nós não queríamos a luz. Então, nós tivemos um período muito grande de muita luta, de muito sofrimento. E vários profetas e apóstolos também foram mortos tragicamente, mas todos muito convictos na sua fé. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza, e credes que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vós o sabeis, cristão, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. A revolução que se prepara é antes moral que material. O que seria o Espiritismo? O que é o Espiritismo? É a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Primeiro foi Moisés, que abriu o caminho e plantou a semente. Depois, o Cristo continuou a obra, vivenciou e exemplificou. E aí veio o Espiritismo, que arrematará. Ele explica, ele deixa claro, ele faz a gente compreender e ele nos consola. O Espiritismo nos traz o Consolador prometido, porque nos oferece a facilidade para compreender a vida, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual. Quando entendermos que aqui tudo é passageiro, que tudo aqui é um aprendizado, é um trabalho que nós fazemos para nossa melhora, tudo fica mais fácil. E tem uma passagem que o Chico sempre falava, que ele estava passando por uma dificuldade muito grande, por uns problemas, e estava muito aflito, e Emmanuel chega do lado dele e fala que a Virgem Maria tem um recado para dar a ele. Aí Chico fica todo animado, já pega o lápis e o papel para escrever o recado. E ela fala: tudo paz.
E ele fica esperando o restante do recado. E ela fala, é só isso? O Chico fica até meio decepcionado, mas com o passar ele vê que realmente toda aquela aflição que ele estava foi resolvida e tudo passou. Aí ele faz um quadro dessa frase e coloca no quarto dele. Aí teve uma época depois que ele estava todo animado, todo feliz, todo contente e tal. E aí Emmanuel chega para ele e fala, a Virgem Maria tem um recado para você. E aí ele, mais animado ainda, pega o papel para escrever e ela fala, tudo passa. E aí o Chico entende que é realmente assim, tudo que é ruim passa e tudo que é bom também passa. E o que fica? O que a gente aprendeu com isso? Com o que passou de bom e o que passou de ruim. E quando a gente estiver numa fase ruim, vamos lembrar, né? Que a fase vai passar e vai vir uma outra boa. E temos que aproveitar a oportunidade com discernimento. A nossa esperança e a fé se consolida na verdade de Deus. Antigamente, dávamos a Deus quem partia. Hoje, um até breve. Quer mais consolador que isso? Que nós sabermos que nós vamos reencontrar os nossos entes queridos? Que um dia estaremos junto com eles? O que a gente não pode esquecer é que nós somos responsáveis por nós mesmos. Eu peguei uma pergunta também que Kardec faz no Livro dos Espíritos, a 919, quando ele fala assim, qual a maneira mais rápida de evoluirmos? E a resposta é, conhece a ti mesmo. Então, vamos fazer uma reflexão, né? Eu acho que é na hora da gente começar a nos conhecer. E aí eu peguei uma receitinha do Divaldo. E ele fala assim, ó, por que escolhi esta religião? Uma das perguntas que a gente deve fazer a gente. O que estou fazendo na Terra? Qual a minha maior dificuldade? Aí ele fala para você escolher 3 dificuldades e trabalhar ela uma por semana. E assim sucessivamente. Quando você fizer tudo ok, venceu essas 3 dificuldades, você escolhe mais 3 e vai trabalhando ela. Falou, trabalhe o amor em você. Escolha uma pessoa que é antipática a você, porque foi você que classificou ela como antipática, né? E aí, tenta olhar ela com um outro olhar. Tenta reverter esse olhar. Ser gentil. Não desista dos seus sonhos. Faça o bem naturalmente, sem divulgar. Seja útil, faça, não espere os outros. E o que a gente sabe que o Espiritismo, né, fala da caridade. A palavra-chave é atitude. Kardec teve a atitude de escrever Moisés, Jesus, os apóstolos, os profetas, Lutero, Santo Agostinho, né, que fez tanto pela doutrina, né, e vários outros. Então eu fico pensando, e se eles se acovardassem? Por medo ou por culpa, se paralisassem? O que seríamos de nós? Temos que ter atitude, temos que trabalhar, não só na casa espírita, mas no dia a dia, fazer por nós. Tentar entender que nós estamos aqui e precisamos progredir, precisamos ir para frente. O momento é esse. Nós estamos passando por tanta coisa e se a gente pensar, Jesus passou por 3 anos e foi um intensivão que ele fez com a gente, né? Ele deixou tanta lição. Então, acho que está na hora da gente começar a ter uma atitude e praticar, né? E realmente ir atrás de fazer o bem. E tem um livro, né? Que ele não é espírita, é um livro fininho, que chama Em Busca do Sentido. É de Viktor Frankl. É a história de um médico que trabalhava num campo de concentração. Ia para vários campos. E ele começou a observar as pessoas lá dentro.
E ele notou que tinha um soldado alemão que ele passava pelos corredores, enfiava a mão no bolso e jogava pedaços de queijo por onde ele passava, porque ele sabia que tinha muitos judeus famintos. Então era a forma que ele encontrou de fazer o bem. Ele corria um risco enorme, né? Imagina, mas ele não deixou de fazer a parte dele. E ele também notou que tinha um judeu que trabalhava na cozinha e que fazia comida e servia. A comida não era nada assim, né? Era batata com água. Então, o que ele fazia? Ele contava mais ou menos a quantidade de batatas e a quantidade de pessoas e começou a pôr no prato de cabeça baixa. Então, ele servia sem olhar para quem ele estava servindo. E isso intrigou o médico e ele foi investigar o porquê ele fazia aquilo. E aí ele descobriu que ele fazia aquilo porque ele não queria beneficiar os seus. Então ele não queria ser injusto, porque ele achava que ali estavam todos na mesma condição. Então por isso ele fazia o bem dessa forma. E aí ele criou um conceito do bem. Ele separou 4 técnicas de fazer o bem. Então existe o bem individual, quando é bom para mim, por isso eu faço, é bom para mim. O bem no grupo, que é o bom para mim e os meus, o que estão à minha volta. O bem religioso, que é fazer o bem para Deus, só que você cobra. Ó, meu Deus, estou fazendo isso aqui, tá? Ó, não esquece, tá? Quando eu precisar, ó, fiz isso aqui de bom. E o bem filosófico, que é o bem simplesmente por fazer o bem, por você se sentir bem. Então, já que agora a gente tem o conhecimento dos 4 bens, vamos ver qual a gente anda praticando muito e vamos ver se a gente consegue entrar nesse bem filosófico. Tá certo? Então, vamos ser solidários para a gente não ser solitários. E é isso. Fiquem em paz.